Nós vamos ler juntos Efésios 4, 29. Mas o que nós vamos hoje tratar, tem a ver com todo esse texto até o capítulo 5, especialmente versículos 1 a 6. Mas está dentro de todo esse contexto prático de Efésios, que é uma aplicação do andar digno da nossa vocação. Então é uma continuação daquilo que nós tratamos como pré-requisitos. E hoje, particularmente, nós vamos tratar sobre as características da comunicação bíblica. Tá? Características da comunicação bíblica. Esse é o tema dessa segunda palestra. Tá bom, meus irmãos? Então, vamos ler juntos, verso 29. Está até aí projetado, né? Vamos lá? Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Efésios 4, 29, muito bem. Meus irmãos, eu quero começar lembrando um princípio básico quando nós falamos da moralidade cristã, quando nós falamos da vida cristã prática, quando nós falamos do processo de santificação, do modo correto de andar, do modo correto de falar. É o pressuposto fundamental da prática da vida cristã, o que a graça de Deus fez conosco. Nós só podemos fazer aquilo que nos é ordenado fazer por causa do que Deus fez em nossa vida por meio de Cristo. Então, eu quero começar lembrando um princípio basilar da nossa fé cristã. Os imperativos da vida cristã são uma consequência e uma evidência dos indicativos da vida cristã. Vou repetir. Os imperativos da vida cristã são uma consequência e uma evidência dos indicativos da vida cristã. Lembra que o modo indicativo é o modo que expressa um fato, que expressa algo que acontece, aconteceu ou acontecerá. E o modo imperativo expressa uma ordem, ou um pedido, ou uma súplica. No caso da palavra de Deus, é uma ordem. Então, as ordenanças que Deus nos deu, elas não apenas são possíveis, mas elas são um dever por causa daquilo que Deus fez por nós em Cristo. E o tempo todo, mesmo que Paulo, nos primeiros 3 capítulos de Efésios, tenha se ocupado principalmente com a parte doutrinária, com o que Deus fez por meio de Cristo, criando a igreja, nós falamos sobre isso ontem no primeiro estudo, mesmo que Paulo agora, a partir do capítulo 4, vá tratar mais das implicações práticas do evangelho na nossa vida, ele o tempo todo vai nos lembrar que o que nos é ordenado fazer é por causa daquilo que nós somos em função do que Deus fez em nossa vida. É por isso que Paulo ele começa o capítulo 4 dizendo, rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Essa vocação, que é um sinônimo de chamado, é aquilo que nós chamamos, na nossa teologia, de vocação eficaz. Nós fomos chamados eficazmente em Cristo, e a vocação eficaz é aquela chamada pela qual Deus não apenas chama, mas capacita os chamados e os incita a responderem positivamente. Então, nós fomos chamados eficazmente, fomos regenerados, e nós devemos viver de um modo digno daquilo que nós somos em Cristo. E é por isso que, no capítulo 4, verso 17, depois de descrever a nossa vida como corpo, ele fala da santidade pessoal, mas depois ele vai de novo voltar para a nossa vida coletiva. Ele diz, isto, portanto, digo, no verso 17, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios. E como eles andam? Pensamentos vazios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. E não só isso, obscurecidos de entendimento. Um entendimento escuro, obscuro, que não tem clareza. E mais,
alheios ou alienados à vida de Deus. E por que eles são alienados de Deus, os incrédulos? Por causa da ignorância em que vivem. Eles são espiritualmente ignorantes. E essa ignorância vem da dureza do seu coração. Eles têm um coração endurecido. E nós só não temos o coração assim, ainda tem alguma dureza, mas a gente já recebeu um coração de carne, porque o Senhor nos transformou. Mas os gentios têm um coração endurecido. E diz que eles se tornando insensíveis, tendo se tornado insensíveis, a sua consciência foi cauterizada, diz que eles se entregaram à dissolução. E essa palavra dissolução é importante porque ela vai ocorrer de novo no contexto mais para frente. Se entregaram à dissolução para com avidez, na verdade é a palavra avidez que vai ocorrer de novo, cometerem toda sorte de impureza. Eles não só praticam aquilo que é impuro, mas eles fazem isso com avidez, com uma sede insaciável. E aí, veja que no verso 20, Paulo volta ao indicativo. Ele começou com o imperativo, mas ele já tinha começado com o indicativo nos 3 primeiros capítulos. Depois, do capítulo 4, verso 1, ele lembra desse indicativo, vocês foram chamados eficazmente. E agora, depois de descrever a vida que nós devemos abandonar, a vida dos gentios, ele lembra do que Deus fez por nós. Ele diz, mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Cristo é a lição aprendida. Se é que o tendes ouvido, nós ouvimos a Cristo a respeito de Cristo, ele também é o professor. E nele fostes instruídos, essa expressão nele descreve um ambiente. Então, Cristo é a sala de aula. Vocês aprenderam a Cristo por meio de Cristo, do seu Espírito, e Cristo é a matéria, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que quanto ao trato passado, aquilo que vocês eram no passado, vocês precisam se despojar. Sabe o que é interessante? É que esse verbo despojar, ele ocorre em Colossenses capítulo 3, como no modo indicativo. Quando ele diz que não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem, capítulo 3, verso 9 em diante. Vocês, lá em Colossenses, ele usa esse verbo no indicativo. Vocês já se despiram do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, ou do velho homem com seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Veja, vocês já se despiram do velho homem, ele está dizendo, vocês já receberam uma nova natureza, mas aqui em Efésios é imperativo. Vocês precisam se despojar. A lógica é mais ou menos esta. Vocês já se despojaram do velho homem. Cristo já habita em vocês. Então, vocês têm que fazer isso e tomar posse dessa verdade todo dia. Vocês têm que se despojar do velho homem todos os dias, se renovar continuamente no espírito do seu entendimento e se revestir do novo homem. Que vocês já são em Cristo Jesus. É isso que ele vai dizer. E nós vamos perceber que ao longo de todos os imperativos, que nós vamos falar sobre comunicação bíblica, Paulo vai lembrar, façam assim, porque Deus fez isso com vocês. Façam assim, porque vocês são igreja de Deus, porque vocês são luz no Senhor. Ele vai o tempo todo justificar os imperativos pelos indicativos. Então a questão é que eu quero fazer essa pergunta ainda nessa introdução. E eu quero fazer essa pergunta bem claramente para você, que parece óbvia, que talvez você vai dizendo, pastor, claro que sim. Mas eu quero fazer essa pergunta que você faça a sério para você. Você é crente? Você pode dizer que de fato é um convertido, uma convertida a Jesus? De fato, você pode dizer que a graça irresistível de Deus tocou o seu coração? Será que você pode dizer isso? Que você é crente de verdade? Então, se você é crente, é isso que você tem que fazer. Não existem segredos, irmãos. É simples assim. Deus diz, vocês são o povo de Deus, então façam assim. Ponto. Eu gosto de um comentário de John MacArthur no livro Sociedade Sem Pecado. Embora reconheça que todas as vezes que nós pregamos a palavra, nós estamos pregando de novo o evangelho aos crentes.
E é por isso que aquele que se arrependeu uma vez, uma das marcas dele é que ele se arrepende todo dia. John MacArthur diz o seguinte: muitos crentes têm uma vida de pecado, têm vícios que nunca conseguiram se desvencilhar. E muitos erradamente dizem: olha, vá até Cristo. Se você tem esse problema, vá a Cristo e peça para Ele tirar isso de você, libertá-lo desse vício. E, embora nós devamos sempre recorrer à graça, embora dependamos de Deus e devamos reconhecer, mas nós temos que tomar cuidado com isso. Porque se você é crente, você já foi a Cristo. E às vezes, o que Deus quer de você não é mais que você entregue o seu pecado a Ele, mas que você simplesmente pare. Que você simplesmente pare. É essa a ordem de Deus. Pare com isso. Porque você é nova criatura. Só pare. Não tem segredo, não tem 5 passos, não tem. A palavra de Deus diz o que temos que fazer e por que nós podemos fazer. Então, simplesmente tome resoluções. Pastor, mas e aí se eu não cumprir as resoluções? Arrependa-se do seu pecado, levante-se, mas pare, o seu pneu não pode furar a cada 100 metros. A cada 3.000 quilômetros, tudo bem. Mas você precisa abandonar os seus vícios de comportamento. Então, aquilo que Deus fala aqui sobre comunicação bíblica, a minha oração, irmãos, é que cada um de nós saia daqui resolvido, obviamente, na dependência de Deus, a dizer: Senhor, eu quero viver assim. E eu vou lutar com todas as minhas forças para viver assim, porque o teu Espírito habita em mim, Cristo habita em mim, e eu vou morrer. O problema é que, por causa do nosso egoísmo, nós não queremos morrer, nós não queremos mortificar os nossos pecados. Então, não adianta a gente saber características da comunicação bíblica, mas na hora da raiva, estou nem aí, porque você não me ouve, então não adianta. Simplesmente faça o que a Bíblia diz. Evite o que a Bíblia proíbe. E você vai entender o que é a vida cristã. Então, quais são as características da comunicação bíblica? Veja que Paulo diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Primeiro, Paulo diz o que nós devemos evitar. O que deve ser evitado? É sobre isso que eu quero tratar. É o primeiro ponto sobre essas características da comunicação bíblica. O que deve ser evitado? É isso. Paulo diz primeiro que não deve sair. Veja, ele está dizendo: não saia da vossa boca. Não pode sair da sua boca nenhuma palavra torpe. Essa palavra aí, que Paulo usa a primeira vez, torpe, no português ela vai ocorrer de novo no texto seguinte, do capítulo 5. Porém, aqui é outra palavra, mesmo que no português seja a mesma. E essa palavra torpe, ela é uma palavra um pouco mais genérica, e Paulo vai explicar o que é palavra torpe nos versículos seguintes. Na verdade, ele já vinha falando nos versículos anteriores, porque no versículo 25 ele diz: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. A mentira é um tipo de palavra torpe. Então, o que significa isto? Você vai ver que Paulo vai orbitar, quando ele vai falar do comportamento, esse texto do capítulo 4, 25, até o capítulo 5, verso 6, vai orbitar em torno da nossa comunicação. Paulo vai falar de comportamento, mas ele vai falar principalmente de palavras. Então, ele vai mostrar o que deve ser evitado e o que deve ser cultivado. Na verdade, logo no verso 29, ele fala do que deve ser cultivado. Mas eu vou falar um pouco do que deve ser evitado, porque depois ele volta de novo. Veja no verso 3. Mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiças nem sequer se nomeiem
entre vós como convém a santos, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graças. Paulo está falando de pecados da fala. E ele volta de novo para o imperativo negativo. Por isso, nós vamos usar isso para entender o que é a palavra torpe. Antes de tudo, essa primeira palavra aí, torpe, ela é uma palavra que resume o que Paulo vai falar. Literalmente, a palavra grega usada por Paulo significa podre. Era usado para algo sem valor, algo podre, como um fruto ou um alimento que, estando mofado ou estragado, não presta para comer e deve ser jogado fora. Então, é um alimento ou um fruto que não serve para comer. Se nós comemos um fruto estragado, um alimento estragado, o que acontece? Ele provoca sérios distúrbios no nosso organismo, pode provocar uma infecção. Se você engole palavras ruins ou solta palavras ruins, elas podem trazer também dano àqueles que ouvem. Então, esse adjetivo traduzido por podre, ele era usado na parábola lá dos peixes bons e peixes ruins, em Mateus 13:48, que o reino dos céus é como alguém que lança sua rede ao mar e escolhe depois da rede, daqueles peixes que vêm, peixes bons e peixes ruins. A palavra peixes ruins é a mesma palavra traduzida aqui por torpe. Ou também é uma palavra usada em Mateus 7, do verso 17 em diante. Jesus fala da árvore boa e da árvore má. Ele está falando de árvores em estado de putrefação, árvores que estão ressecando e morrendo. Ainda essa palavra ela pode ser traduzida por imprestável. Poderia ser usado para um sapato ou uma roupa desgastada que não dá mais para ser usada porque é trapo. É mais ou menos isso. Ou algo repugnante. Então, torpe aqui é podre, sem valor, estragado, ruim, em estado de putrefação, imprestável, desgastado e repugnante. Então, o sentido de torpe aqui, nessa primeira ocorrência, no português, é um sentido geral de toda palavra que não traga edificação. Veja que a gente também define um termo pelo seu contrário. E Paulo diz, não palavra torpe, e sim, unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça. Palavra torpe é aquela que não é boa para edificação, nem conforme a necessidade, nem transmite graça aos que ouvem. Irmãos, as palavras são um alimento para a alma. Abra a Bíblia aí em Provérbios capítulo 18, versículo 20 e 21. Provérbios 18, 20 e 21. Vamos ler juntos, irmãos, juntos, para nos mantermos aí. Provérbios 18, 20 e 21. Olha o que diz. As palavras são alimento para a nossa alma. Nós alimentamos uns aos outros todos os dias. Alimentamos a alma e o coração uns dos outros. Em família, na convivência, diz assim. Vamos ler juntos, 20 e 21. Do fruto da boca o coração se farta, do que produzem os lábios se satisfaz. O coração se farta de quê? O que é se fartar? Se saciar. Comer até ficar cheio, satisfeito. O coração se farta do que se ouve. A gente diz, a palavra de Deus diz, a boca está cheia, fala do que o coração está cheio. Mas eu quero que você entenda o seguinte, o coração se enche do que a boca fala. É o que esse texto está dizendo. O contrário também é verdade. O coração se alimenta do que a boca fala, ou do que os ouvidos ouvem. Então, cuidado com o que você ouve. Porque o que você ouve demais vai se reproduzir, vai entrar para o seu coração e vai se reproduzir na sua fala. Vamos ler o verso 21. Vamos lá? A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Olha que verdade maravilhosa. Você, quando fala bem, não apenas alimenta o outro, você também se alimenta. Veja, o poder da língua, a morte e a vida estão no poder da língua.
Irmãos, não tem arma mais poderosa do que a língua. Se você juntar todas as bombas atômicas do mundo, elas não são mais poderosas que a língua. E isso não é figurado, é literal. Sabe por quê? Nós temos bomba atômica para destruir o mundo sei lá quantas vezes. Nós temos vários países que têm bomba atômica. Na verdade, hoje está se tornando, inclusive, uma espécie de instrumento para manter a paz. Por incrível que pareça, do ponto de vista militar. O país que quiser ficar em paz hoje tem que ter bomba atômica. É isso que dizem os especialistas de geopolítica. Aqueles que não são da turma do mimimi. Eu não vou entrar no mérito disso, mas é só para você entender. Mas o que é que desencadeia uma bomba atômica? Um discurso de um chefe de Estado mal colocado. Isso é o que vai desencadear. Recentemente teve uma... E veja, eu não vou trazer isso para trazer um comentário político. Eu estou usando a ilustração para trazer um comentário, um pensamento ou princípios espirituais. Recentemente houve uma conversa com Volodymyr Zelensky, com Donald Trump, na sala oval, juntamente com J.D. Vance, o seu vice-presidente. E, ao que parece, já havia um acordo pré-estabelecido. Zelensky, ao que parece, já tinha anuído, já tinha concordado com os termos do acordo, e, de repente, ele tocou a louca na sala oval e começou a falar coisas que, de fato, um diplomata não deveria falar. Um diplomata na sala oval do outro, ele ouviria, responderia com certa firmeza, mas com bastante suavidade, mas o Zelensky falou como um tagarela. E isso azedou a coisa. E ele foi expulso. E corre o risco de perder o apoio dos Estados Unidos em armamentos, em recursos. E depois ele foi para as redes sociais fazer o seu agradecimento, porque ele não disse obrigado lá. Não estou dizendo que o Zelensky é vilão, nem entre nessa onda. E que o Trump é o herói, não tem herói ali. Mas eu estou fazendo um comentário em termos de diplomacia. Ele cometeu um senhor erro diplomático. O que foi que ele usou? A língua. Ele foi um péssimo diplomata, não é um juízo moral. É um juízo aqui de discurso, é uma análise de discurso. Ele foi desastrado. E com isso ele azedou e a situação está bem difícil. Não sei o desdobramento, mas eu só quero mostrar para você que a língua foi responsável por isso. São armas e mais armas, mas a língua foi responsável. Então, não é figurado, a língua é poderosa. O poder da vida e da morte estão na língua. Claro que ela não tem acima de Deus. Mas eu preciso entender isso, irmãos. Então, as palavras são alimento para a alma, e como tais, elas podem ser boas e saudáveis, nutritivas, ou podem ser podres e inúteis. Elas podem também ser manjares deliciosos, apetitosos, mas que escondem veneno, que escondem bactéria. Em Tiago 3,8, Tiago diz que a língua é mal incontido, carregado de veneno mortífero. Acho que é isso que está aí, né? Confira aí para mim, por favor, se esse versículo está dizendo isso. Tiago, capítulo 3, versículo 8, parte B, a língua é um mal incontido. Abra em Provérbios 18:8. Provérbios 18:8. Olha que tipo... Tem um tipo de manjar que a gente gosta. Quer ver um manjar que a gente gosta em termos de palavras? Provérbios capítulo 18. Nós já lemos, né? Nós já lemos capítulo 18, mas eu quero o verso 8, na verdade. Vamos ler juntos? Olha um manjar aí delicioso, mas que envenena a alma e que a gente come quase todo dia. Quase todo dia. A começar em mim. Olha só. Vamos lá juntos? As palavras do maldizente são doces bocados que descem para o mais interior do ventre. As palavras de quem? As palavras do maldizente. É aquele que amaldiçoa, é aquele que fala mal,
é aquele que só critica, ou é aquele que fala impropérios, aquele que murmura, que reclama. Ela é o quê? Doce. Ela é tão doce que mesmo quando a gente discorda do maldizente, o nosso coração engole. Eu nunca esqueço, meus irmãos, que certa vez, há muito tempo, conversando com um colega de ministério, eu percebia que vira e mexe, ele fazia críticas a outro colega que era amigo em comum. Qualquer assunto que a gente tratava de igreja, ele sempre trazia esse outro colega em uma crítica ácida. Na verdade, desculpe, não era contra um colega, era contra um outro membro da igreja, que era um presbítero de outra igreja. E esse colega, ele vira e mexe, fazia críticas a esse presbítero. E eu, por várias vezes, dizia, não, mas você não está olhando a coisa como deveria olhar. Eu acho que não é bem assim. E sempre eu me contrapunha a ele, obviamente, com respeito, procurava com mansidão, mas eu falava sempre algo rebatendo. Eu nunca concordava com ele. Mas passaram-se, talvez, mais de 6 meses, e eu sempre tinha contato com esse colega, mas não tinha muito contato com o presbítero a quem ele criticava. Até que, num evento em comum, de várias igrejas, eu encontrei o presbítero que veio ao meu encontro para me abraçar, e até me cumprimentou com um beijo, porque ele era muito carinhoso. Ele me beijou no rosto. E, meus irmãos, quando ele me abraçou, eu me senti mal. Eu senti um mal-estar no meu coração. E o mal-estar não era porque eu me lembrei claramente do outro e não era em relação ao que o outro tinha dito, mas era em relação a como eu estava vendo aquele irmão, de tanto que eu ouvi. Sabe como se tivesse uma barreira? Eu falei, não, mas por que eu estou me sentindo assim? Então, depois de algum tempo, eu voltei com aquele colega e falei, olha, as suas palavras têm me feito mal. E ele reconheceu e ele pediu perdão. Mas eu falei, e eu nunca esqueci, a partir daí, a força desse texto. Você não precisa concordar, você só precisa ouvir a pessoa repetir, 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 repetir. O teu coração vai se contaminar. Sabe por quê? Porque para o nosso coração as palavras do maldizente são um fino manjar. Então veja o poder das palavras. Por isso Paulo diz, não saia da vossa boca nenhuma palavra imprestável, nenhuma palavra inútil, nenhuma palavra frívola, nenhuma palavra podre. E aí você precisa lembrar que alguns de nós, meus irmãos, nós sofremos da síndrome da Branca de Neve. Você sabe o que é a síndrome da Branca de Neve, né? Ela come uma linda e apetitosa maçã sem saber que está carregada de veneno. A palavra de Deus diz que sempre as palavras do maldizente estão carregadas de veneno. Então, que tipo de palavras são consideradas palavras torpes na Bíblia? É o que nós vamos ver ao longo desse estudo. E os versículos seguintes de Efésios nos dão uma noção mais ampla do tipo de conversa que não edifica e em contrapartida daquilo que edifica. Você vai abrir agora, você vai verificar o verso 31. Ele diz, vamos ler juntos o verso 31. Longe de vós, vamos lá? 31, capítulo 4 de Efésios. Longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias e bem assim toda a malícia. Você percebe que alguns desses pecados são do coração, são da área dos sentimentos, né? Amargura, cólera e ira. Mas o próximo já é um pecado da língua, que é a língua falando aquilo que foi alimentado, foi cevado, foi fortalecido, foi guardado no coração. Então, depois da ira, cólera, só que isso também já se expressa na língua. Aí ele fala, gritaria é um pecado da fala. Blasfêmia é um pecado da fala. E toda malícia. Então, que tipo de palavra pode ser considerada palavra torpe? Primeiro subponto, palavras agressivas e maliciosas. Eu vou repetir, eu vou perguntar e vocês vão responder conforme está aqui. Que tipo de palavra, primeiramente, é considerado palavra torpe?
Então, o que são palavras? Paulo está falando, olha, longe de vocês, e ele se refere à comunicação que visa tão somente a descarregar a ira, a descarregar a ansiedade, o medo ou a frustração. E quando a gente descarrega essas palavras, a gente expressa, Paulo diz primeiramente, a amargura. Aristóteles definia a amargura como o espírito ressentido que recusa a reconciliação. Sabe quando o teu coração fica remoendo, mas não precisava falar desse jeito. Não, eu sei que eu errei, mas não precisava ser assim. O tempo todo o teu coração vai dizer, aquilo que ela falou, ou aquilo que ele falou, não foi justo, né? Pegou pesado, e fica aquilo no teu coração. Isso é amargura, aquilo fica remoendo no seu coração. É a atitude de perpétua animosidade que faz alguém fechar o canal de diálogo por uma postura irritadiça e repulsiva, com semblantes e ou palavras amargas. Porque aqueles que são mais caladinhos, eles não falam, mas eles manifestam com a face carrancuda. Irmãos, é muito comum no meu gabinete de aconselhamento tratar assim de um que é mais falante e outro mais calado. Né? Geralmente, o que é que te incomoda mais no fulano? Não, é porque às vezes, pastor, ela fala da fulana, ela fala demais, às vezes ela reclama demais e tudo. E o que é que te incomoda no teu esposo? Pastor, é porque assim, às vezes ele está chateado, chega do emprego e ele não diz o que ele está sentindo, mas eu percebo pela cara dele, ele fecha a cara, fica mal-humorado e não diz o que está sentindo. De uma forma ou de outra, você está mostrando a amargura. E aí, depois da amargura, a amargura não tratada, ela pode desembocar na cólera. E a cólera, essa palavra traduzida, às vezes essas palavras, cólera e ira, elas são trocadas. Mas no original, a palavra usada aqui traz a ideia daquele acesso repentino e violento de ira. Sabe quando o fogo pega na palha, assim, quando está bem seca, e praticamente explode? É uma explosão, né? Ou então quando você tem algum tipo de material inflamável e ele explode, né? É o furor, é uma espécie de fervura. A Bíblia diz, no Salmo 37, verso 8, se não me engano, está escrito, deixa a ira, abandona o furor. Então, esse acesso de raiva em que você explode e quem está perto se chamusca, às vezes até quem não tem nada a ver com a coisa, né? Quem não tem nada a ver, às vezes, se chamusca, porque fica constrangido, fica com vergonha alheia. Então, diz respeito à explosividade. Mas tem também a ira, e esse termo traduzido por ira, e eu repito, no grego eles podem ser intercambiáveis, né? Mas a palavra ira é uma palavra que aponta para aquela ira que é um rancor, que é a ira mais sutil, porém mais profunda, como carvão em brasa. Então, a cólera é como o fogo na palha, né? Ou o fogo em algo inflamável, na gasolina, e a ira, o rancor, aquela ira mais duradoura é como carvão em brasa ou fogo em pó de serra. Já viu quando pega fogo no pó de serra? Você não vê fogo. Pode tocar fogo no pó de serra? Pode tocar. Você vai quase não ver fogo. Você vai ver muita fumaça. Ele vai fumaçar até virar cinza, né? Então, essa é a ira. Paulo está dizendo, longe de vós todo ressentimento, tá? Longe de vós toda explosão e longe de vós todo rancor guardado, alimentado, segurado. O rancor veja, o rancor é algo mais forte, mais profundo. A gente pode até colocar que são intercambiáveis, né? A ira e o rancor, mas essa palavra rancor traz algo que é um pouco mais violento na sua expressão. A amargura nem sempre se expressa. Você pode ter amargura e sorrir, mas o rancor não. Você vai sempre expressar de alguma maneira. Você não vai explodir, mas você não vai quase cumprimentar. Então, é possível você disfarçar a amargura. Outra coisa, a amargura, muitas vezes, naqueles que são mais aparentemente calminhos, mansos, ela às vezes pode se revelar numa implosão. Em vez de ficar amargo conscientemente com o outro, ele fica consigo mesmo. Eu não devia ter feito aquilo mesmo, eu não presto, etc. Isso é um tipo de amargura. Tá? Então, é mais ou menos isso. Mas são quase intercambiáveis. Eu diria que a palavra para rancor
ela é mais forte, a amargura é um pouco mais sutil do que o rancor, tá? E, obviamente, o rancor é mais sutil do que a cólera, que não tem de sutileza nada, certo? Depois vem você não trata da amargura nem da cólera. E outra coisa, a amargura, vez por outra, pode se tornar cólera. A pessoa que está amarga, ela explode daqui e ali, né? E gritaria. Então, gritaria a gente sabe que é quando você aumenta demais a voz. Eu sei que, às vezes, como pais, a gente precisa aumentar um pouco a voz, com mais firmeza, mas a gente tem que saber a diferença entre você aumentar um pouco a voz, né? E você dizer assim, fulano, eu já falei, ponto. E você realmente berrar, né? Então, o que é a gritaria? É a tentativa de abafar ou anular a voz do oponente. Principalmente numa discussão entre iguais. Você aumenta o volume da voz e a gritaria é uma violência verbal, que inclui um alvoroço, que muitas vezes tem o objetivo de causar vergonha ou intimidar o outro, além de chamar a atenção para si. Certo? Então, esse comportamento ele bloqueia a comunicação e gera mais ira. Nós temos Provérbios 15:1 que diz: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita. Olha o paralelismo de contraste aí. Resposta branda é o oposto de palavra dura. Então, desviar o furor que já está em andamento e suscitar a ira que nem sequer apareceu. Então, a palavra dura suscita a ira. Martin Lloyd-Jones diz que homens e mulheres no estado de furor ou de cólera não se falam, gritam uns com os outros. Aparece-me aqui um provérbio, eu acho que é de origem chinesa, que quando duas pessoas estão brigando, né, e gritando, é porque elas estão tão longe uma da outra que precisam falar alto para se ouvir. Quando elas estão mais próximas, elas não precisam gritar. Então, a gritaria revela um distanciamento entre as pessoas. E aí, isso, quando não tratado, evolui para blasfêmias. A blasfêmia é toda palavra ou chula, ou de xingamento, mas não precisa ser um palavrão, não, né? Algumas coisas como traste, né? Peste, coisas desse tipo já são blasfêmia. Blasfêmia é uma ofensa pessoal que inclui injúria, que às vezes é uma ofensa até pública. Inclui também calúnia, quando você fala algo que atribui algo à pessoa, como, por exemplo, você diz, eu tenho certeza que quando ele falou isso, ele queria dizer aquilo. E não é só uma interpretação, mas você diz que tem certeza, você está caluniando, né? Na verdade, é o falar mal. Como disse um certo autor, a fria e deliberada menção de coisas que prejudicam outras pessoas, geralmente aquelas que são objeto da raiva, e que há um certo prazer, meus irmãos, na blasfêmia, né? Na maledicência, o prazer de difamar outros, deliberadamente, dizendo ou repetindo coisas sobre outros calculadas para causar-lhes dano. A Bíblia fala isso em Tiago 3, 6 até o verso 18. Ele fala que a língua é fogo, é mundo de iniquidade. Ele diz, irmãos, com ela nós bendizemos ao Deus e Pai, e com ela nós amaldiçoamos o homem feito à imagem de Deus. Então, quando eu blasfemo do homem, presta atenção, crente. Quando eu blasfemo do homem, por ser ele imagem de Deus, eu estou blasfemando contra Deus. E eu preciso tomar muito cuidado com o que eu falo. Tiago 4, 11 e 12 diz, amados, não faleis mal uns dos outros, nem julgueis uns aos outros, porque quem fala mal do próximo fala mal da lei. E se você fala, você não você é legislador. Mas um só é legislador e juiz. Ele diz isso em Tiago capítulo 4, versos 11 e 12. Então eu preciso cuidar. Paulo diz que esses são palavras torpes. E aí a malícia, que é um sentimento, que é uma atitude, e que inclui maus desejos com relação aos outros, uma determinação de feri-los, um espírito que odeia tantos outros que fica pensando nas maneiras de prejudicá-lo, planeja essas maneiras, exulta-se com elas e depois passa a pô-las em prática, incluindo os mexericos e a difamação. Então, quando nós não tratamos, as nossas palavras carregam todas essas coisas. Quando nossas palavras, expressam amargura, elas expressam
uma explosão de raiva, ou um rancor, ou elas são faladas em um volume além do que é necessário, ou elas são blasfemas, ou elas envolvem malícia. Elas são palavras torpes. Esse é o ponto. Então, o que deve ser evitado? Palavras que expressam, que comunicam, ou que expressam agressividade. Então, ser agressivo, palavras agressivas de todos esses tipos, são palavras torpes. Ok? Então, lembre disso. Então, o que deve ser evitado? Palavras torpes. Toda a malícia é o resultado das paixões anteriores, amargura, cólera e ira, quando não controladas e tratadas, né? Russell Shedd diz o seguinte: nós, homens, acho que é no livro O Mundo, a Carne e o Diabo, nós, homens, formamos atitudes destrutivas, agressivas, que nos ferem como espinhos. Uma marca inegável da carne é sua soberba possessiva. Defende o seu terreno, seu partido e suas ideias. Quem não acata esse direito torna-se inimigo. Mansidão e benignidade são as qualidades que caracterizam Jesus, mas a carne deseja acertar as contas, busca a vingança. E ele está comentando Gálatas 5:15. Vamos ler juntos? Gálatas 5:15. Vamos ler? Vamos lá? Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. De novo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Então, precisamos evitar palavras agressivas e maliciosas. Há outro grupo de palavras que devemos evitar, que são palavras torpes. Vamos repetir quais são? Palavras indecentes, que propagam a imoralidade. Presta atenção, crente. Palavras indecentes que propagam a imoralidade. Paulo vai falar isso a partir do versículo 3 do capítulo 5. O que ele diz? Vamos ler só o verso 3 juntos? Vamos lá? Mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiças nem sequer se nomeiem entre vós. Acharam, irmãos? Vamos lá, vamos ler com força. Verso 3, eu quero ouvir a voz de vocês, vamos lá. Mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeiem entre vós, como convém a santos. Nem sequer se nomeiem. Paulo vai usar vários tipos de palavras que são indecentes. Ele fala de impudicícia, impureza e cobiça. Isso são pecados que eu cometo com o meu corpo. A impureza até com a mente. Cobiça também com a mente. Mas Paulo está dizendo que essas coisas não devem se nomear. Então não é que eu não devo apenas não praticar. Não é apenas não praticar. É não nomear. Veja, ele está dizendo não é para nem você nomear, nem você referir. É isso que ele está dizendo. Tá? Para palavras que propagam a imoralidade. Vamos destrinchar. Ele fala de impudicícia. Veja, essa palavra impudicícia é a palavra grega porneia, de onde vem a nossa palavra pornografia. A ideia de fornicação, de imoralidade, de prostituição, de sexo desenfreado fora do casamento. Ele está dizendo isso não deve se nomear. Agora, irmão, se tornou tão comum, até mesmo para os chamados conservadores em nome da liberdade, tem que falar palavrão, em cada 10 palavras tem que falar 11 palavrões, para mostrar que tem liberdade de expressão. Eu não estou falando aqui contra a liberdade de expressão, estou falando para crentes. Você não tem liberdade no Senhor para falar coisas que desonram o seu Senhor. Quando você faz isso, você desonra a Deus, desonra a Cristo.
Então ele está dizendo, aquilo que é prostituição não deve ser assunto da sua conversa. A não ser quando você está discutindo sobre os horrores da prostituição. Aí é outra coisa. Mas quando você faz isso em piadas, por exemplo, o engraçado da piada está nessa coisa da imoralidade, você não deve nem nomear. Ele fala também de impureza. Veja, e toda sorte de impurezas. Impureza tem a ver com aquilo que é sujo. E que, por sua natureza, suja tudo quanto toca. Meu irmão, se você ouvir muito palavrão, muita piada picante, mesmo que você discorde, uma hora você vai falar. Uma hora aquilo vai entrar no teu vocabulário. Porque o que é sujo, essa palavra impureza, ela traz a ideia de algo que não só é sujo, mas é contagioso. Contagia. Se você repete e ouve palavras bíblicas, palavras santas, você vai alimentar pensamentos santos. Mas se você só pensa, só acessa, né? Porque isso não é só o que você fala, não, o que você tecla também. Eu já vi crentes, meus irmãos, propagando coisas e eles não percebem. Tem todo um contexto que não precisava do palavrão, da palavra de baixo calão naquilo lá, mas eles nem percebem a palavra de baixo calão e eles colocam na rede social. E para eles está tudo bem. Paulo diz, nem sequer se nomeiem. Ou cobiça. Essa palavra cobiça é a mesma que aquela avidez. Lembra que eu falei? Efésios 4,19. Os gentios com avidez cometem toda sorte de pureza. A ideia da depravação insaciável. A gente não deve fazer parte a gente não deve, na nossa conversa, não devem estar presente os atos que demonstram depravação insaciável. Nós não podemos nomear. Nem conversação torpe. Aqui, de novo, a palavra torpe ocorre. Mas a palavra no grego é outra. Aquela lá é mais geral, né? É de qualquer palavra imprestável. Mas aqui a palavra torpe significa... o termo traduzido aqui traz a ideia de um discurso que é considerado vergonhoso ou moralmente ofensivo por causa da sua indecência. No Novo Testamento, esse termo é usado para descrever a conduta que é imprópria de um crente, particularmente no contexto de um discurso vulgar ou inadequado. E essa palavra, o negar isso, enfatiza a importância aqui da pureza, da integridade na comunicação entre os cristãos. Irmãos, tem até pregador usando palavrão. E às vezes a gente ri com isso. Cuidado, viu, crente? Palavras que tomam o nome de Deus em vão. Tem muita brincadeira na internet de crente que está falando o nome de Deus em vão. E às vezes a gente ri daquilo que é uma blasfêmia contra Deus. E está cheio, irmãos, na Bíblia, ou na internet, está cheio. E a gente tem que tomar cuidado. Então, termos moralmente ofensivos, termos indecentes. É aqui que entra aquela expressão do palavrão. Tem crente que no meio dos crentes não fala, mas quando está com os amigos, solta o tempo todo. Uma vez eu tive essa pergunta num dos retiros dos adolescentes, se eu achava, porque tem gente que defende isso, que é apropriado o crente falar palavrão quando está entre os incrédulos, aqueles palavrões comuns como uma forma de comunicação. Está aí a resposta. Nem sequer se nomeiem, nem sequer você deve repetir. É o que ele está dizendo. Palavras indecentes, que propagam a imoralidade. Ele fala também, nem palavras vãs. Essa expressão palavras vãs vai ocorrer 2 vezes. Aí, no versículo 4 e no versículo 6. Mas essa também, a semelhança de torpe, ela traduz 2 termos gregos diferentes. Palavras vãs aqui, nessa primeira vez, fala da conversa frívola. Conversas fúteis, sem sentido, insensatas. Presta atenção, crente. Você pode não falar palavrão, mas a sua conversa só tem besteirol. Irmãos, os irmãos me conhecem e sabem que eu não sou contra o humor, contra a brincadeira. Mas numa conversa que você está 2 horas conversando um grupo e só sai besteirol, não tem nada sério, tem alguma coisa errada ali. Tem que ter um momento de conversa séria. Num período de 2, 3 horas de conversa entre amigos, é só uma bagunça atrás da outra. A gente precisa tomar cuidado, irmãos. E eu estou falando isso para mim, em primeiro lugar. Porque palavras vãs aí
não são conversas necessariamente imorais, mas são conversas sem sentido, palavras fúteis, insensatas. A gente muitas vezes não tem conversas significativas. Eu não quero que você seja um santarrão que não consiga brincar. Não é isso. Esse aí é o outro extremo. E é uma visão legalista. Mas eu quero que você entenda, quando você está conversando com alguém, que você precisa vigiar intencionalmente os assuntos que você fala. Ontem uma irmã me edificou muito, já ao final da noite, conversando comigo sobre a conversa que ela teve com outra irmã que é recém-chegada na igreja. E ela iniciou a conversa dizendo, me diga o que falou mais profundamente ao seu coração, na mensagem da manhã e na mensagem da noite. E a irmã prontamente falou, e foi muito edificante a conversa. Elas tiveram uma conversa edificante. Então não é só brincadeira, não é só futilidade. Aliás, futilidade é algo que a Bíblia condena. Então, palavras vãs são também palavras torpes. E ele diz ainda chocarrices. Essa palavra chamada chocarrice não é cachorrice, não, tá? É chocarrice. É uma palavra que significa vulgaridade. Então, palavras tolas, palavras vãs são palavras sem sentidos, que revelam o coração ímpio, conversas triviais, frívolas, desprovidas de conteúdo significativo, conversa que só se ocupa de irrelevâncias, no contexto do Novo Testamento, carrega sempre muitas vezes uma conotação negativa, alertando os crentes contra o envolvimento em tal discurso, porque a fala é um reflexo do caráter interior e da maturidade espiritual de alguém. A boca fala do que está cheio o coração. Mas chocarrice é um termo utilizado para brincadeiras inadequadas ou grosseiras, muitas vezes envolvendo humor vulgar ou indecente. O discurso impróprio de um cristão é aquele discurso que você não fala o palavrão totalmente, não fala o palavrão, mas você insinua, sabe aquela coisa de ambiguidade? É mais ou menos essa ideia de chocarrice, né? Se concentra no humor moralmente questionável ou ofensivo. A ideia é quando aquela conversa sai daquela conversa bem-humorada, e aí você começa a extrapolar e começa a entrar em algo mais impróprio e prejudicial. Paulo ressalta que essas coisas são inconvenientes. Veja, ele diz, nem sequer se nomeia entre vós, verso 3, como convém a... Veja o que ele está dizendo, quem vocês são? Santos. Não convém a vocês, é o que vocês já são, sejam de propósito. Depois ele diz, coisas estas, verso 4, inconvenientes. Ele está dizendo, essas coisas são inconvenientes. Depois ele diz no verso 6, ninguém vos encane com palavras vãs. A expressão palavras vãs aqui traz a ideia de palavras vazias. É um alerta para não sermos seduzidos por argumentos falazes que defendem esses vícios. O termo usado contrasta a natureza transitória e enganosa das atividades mundanas com a natureza eterna e gratificante da vida em Cristo. Então, o que deve ser evitado? Palavras agressivas e maliciosas, palavras indecentes, que propagam a imoralidade. Deu para entender, crente? Seja onde você estiver, se você tem o costume de falar palavras indecentes, saia daqui com o objetivo de tirar isso da sua boca. Não saia. Paulo diz, olha, tudo isso é lixo, tem que ser jogado fora, nem sequer nomeado. Ele diz que esse tipo de conversa é impróprio aos santos. Ele conclui, nem sequer se nomeia entre vós. Não deixemos nos seduzir pelos que defendem a propagação da imoralidade. Ele diz, ninguém vos engane com palavras vãs, porque essa é uma marca daqueles que estão sob o juízo de Deus. Por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Veja, ele não está dizendo que você é filho da desobediência. Ele está dizendo que você não é assim, você é santo. E essas coisas que, quando você fala sobre coisas pelas quais a ira de Deus virá sobre os ímpios. Então, preste atenção. Palavra torpe, então, não é apenas palavra quando é de baixo calão. Claro que a de baixo calão é mais grave ainda. Mas é também quando, mesmo suave, carrega amargura, que contamina quem a ouve. Quando ela é indecente, quando ela não traz proveito, quando ela é fútil.
Então, o que se refere ao falar também se aplica ao ouvir. Se você não deve falar, você não deve também ouvir essas palavras. E quando você ouve, você deve repreender quem falou, para que a pessoa saiba que você reprova. Veja, Paulo diz isso no capítulo 5, verso 7. Portanto, não sejais participantes com eles. Pois outrora, olha aí de novo Paulo dizendo quem nós somos. E o indicativo. Outrora vocês eram trevas, mas agora vocês são o quê? Luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. Essa palavra provando significa provando e aprovando o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras das trevas e frutíferas das trevas. Antes, porém, o quê? Reprovai-as. Você tem que reprovar essas coisas, certo? Então, muito bem. Se nós vimos o que deve ser evitado, dentro das características da comunicação bíblica, o que deve ser cultivado. Aí nós voltamos de novo para o verso 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, sim unicamente a que for boa para edificação. Mas antes disso, no verso 25 diz, por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. E no verso 9 diz que o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Então, o que deve ser cultivado? Palavras que comuniquem o que é justo e o que é verdadeiro. O que é justo e o que é verdadeiro. Isso que eu vou falar é justo? Isso que eu vou falar é verdade? Vamos supor que você diz, olha, eu não tenho certeza, mas parece que é. Então não fale. Se você não tem certeza, não fale. Para não acabar incorrendo na quebra do 9º mandamento. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Então, palavras que comuniquem o que é justo. Que deve ser cultivado, em segundo lugar, palavras que produzem edificação. Ele diz, e sim unicamente a que for boa para edificação. Ou seja, palavras que promovem crescimento espiritual. Quando você grita com sua mulher, eu estou falando para mim em primeiro lugar, tá? Maridos, quando você grita com sua mulher, isso vai contribuir para o crescimento dela? Quando você fala grosseiramente com seu irmão, isso contribui para o crescimento dele? O que você acha? Não. Deus pode até usar aquilo para moldar o caráter dele, mas o que você faz atenta contra o crescimento dele. Então, a palavra tem que ser, não é só o que você deve deixar de falar, é o que você deve falar também. Então, aqueles que nunca falam nada, nem o que é bom nem é ruim, entra mudo e sai calado, a Bíblia manda você falar algo que é bom para a edificação. Provérbios 15, 2, vamos ler juntos, está projetado aí, vamos lá? A língua dos sábios adorna o conhecimento, mas a língua... Desculpa, vamos de novo. A língua dos sábios adorna o conhecimento, mas a boca dos insensatos derrama a estutícia. Olha a beleza da poesia hebraica, o paralelismo. Língua dos sábios está em oposição à boca dos insensatos. Língua e boca, né? Adornar está em contraste com derramar. Adornar é enfeitar. Derramar é quando uma coisa transborda e você quase quando você vomita, né? A língua dos sábios, ela adorna o conhecimento. O que isso quer dizer? A língua do sábio não só ela transmite conhecimento, mas ela transmite de um modo que se torna atraente. Então não é só falar a verdade, é falar a verdade de um modo atraente. Isso quer dizer que você pode falar a verdade, mas você fala de um modo grosseiro e você não a adornou. Você derramou a estutícia, mesmo quando o que você fala é verdade. Né? Por exemplo, diga que do Ilho, tu é feio, bicho. Né? Eu estou falando alguma mentira? Não. Né? Mas eu estou derramando estutícia, porque eu estou falando algo que não vai trazer crescimento para ele. Não é? Então, esse é o ponto. Eu usei um homem, mas eu acho que se fosse mulher era pior. Né? Eu usei um homem porque o homem é mais desligado disso aí. Mas mulher não pode nem, né, tocar no assunto.
Então, é isso. Nós precisamos falar palavras que sejam boas para edificação. Segundo, palavra que produz edificação é uma palavra conforme a necessidade, que significam palavras... Bora, pessoal, vamos acordar. Palavras... Você já percebeu que pessoas estão ao seu redor, além daquelas a quem você está falando, e que captam o que você fala? Será que as pessoas que são de fora da igreja, que acompanham a sua conversa, será que aquilo que você fala atende à necessidade dela? Essa palavra necessidade, ela é a mesma palavra traduzida no verso 28 por necessitado, que fala que nós devemos trabalhar fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenhamos com que acudir ao necessitado. A ideia é mais ou menos isso. Nós necessitamos de certa palavra numa determinada ocasião. Então, é preciso ter alguém do nosso lado que fale aquilo que a gente precisa ouvir. Nem sempre é o que a gente quer ouvir, tá? Mas é o que a gente precisa ouvir. Então, palavra boa para edificação é palavra que o outro precisa ouvir. Pode ser que seja uma palavra que não o agrade, mas é o que ele precisa naquele momento. Também, isso implica, como o Duílio está dizendo aqui, falar na hora certa. Existe o momento certo de falar. E existe o modo certo. Não é só a coisa certa, mas o modo certo e o momento certo de falar, né? E que transmita o quê? Graça aos que ouvem. Essa palavra graça traz a ideia de um presente que alegra o coração. Não está falando da graça naquele sentido do favor imerecido, mas graça aqui é um sinônimo de graciosidade. A palavra é usada, é um sentido em que Lucas usa para se referir às palavras de Jesus, que lá quando ele fala em Nazaré, né? Lendo Isaías, ele diz assim que todos se admiravam das palavras de graça que lhe saíam dos lábios. Às vezes, preste atenção aqui, os sinceros, os positivos, os que não levam desaforo para casa, os que não são falsos. Você não precisa apenas falar a verdade, você tem que falar com graça. Então, se você é daquele tipo que fala mesmo, é sincero, muito boa a sua sinceridade. Mas se não há graça, ela é pecaminosa. Presta atenção, você que fala, que é sincero, que não fecha a boca, que não se cala, que não leva desaforo para casa. Preste atenção, Deus está falando com você. Se você não transmitir graça, a sua sinceridade é palavra torpe. Você entendeu? Então aprenda. Eu não sei falar. Aprenda. É o meu jeito. Não é o seu jeito, meu irmão. Não é o seu jeito, minha irmã. É o jeito de Cristo. Esse é o jeito para você seguir. Não é o seu jeito. Então você precisa mudar. Palavras que transmitam graça. É possível você ser duro, você ser firme e ainda assim transmitir graça. Quantas vezes você ouve assim: eu apanhei essa noite, mas eu gostei. Já teve essa sensação? Principalmente quando você tem uma exposição das Escrituras, né? Eu apanhei para valer, mas eu gostei, porque houve um chicote com graça. Agora, é claro que existem uns rebeldes que, mesmo falando com graça, eles vão ficar zangados. Aí é o problema deles. Mas você tem que ter certeza que sua palavra transmite graça aos que ouvem. Vamos ler juntos, já estamos terminando, Provérbios 15, 4. Vamos lá. A língua serena é árvore mas a perversa quebranta o espírito. Você que gosta de usar aí baixa autoestima, ele está com baixa autoestima. Esse termo não é bíblico não, tá? Ninguém tem baixa autoestima. Quando a gente fica desanimado é porque a gente se estima muito e alguma coisa que a gente queria não aconteceu, ou que não queria aconteceu. A palavra bíblica para a pessoa que fica amofinada com algo que lhe é dito e ela começa a acreditar naquilo é quebrantamento de espírito. A palavra quebrantamento pode tanto se referir a um quebrantamento que vem como fruto da ação do espírito, que é arrependimento, como pode ser um quebrantamento no sentido de ficar desanimado. Então aqui está dizendo que a língua perversa quebranta o espírito. E esse quebrantar aqui não é aquele quebrantamento de arrependimento, não. É aquele que a pessoa fica para baixo, desanimada,
e tudo. A sua língua, ela é árvore de vida ou ela quebranta o espírito? Ok? Então, palavras e, por fim, palavras que transmitem, vamos lá? Palavras que transmitam compaixão. Paulo tinha falado, longe de vós toda a ira, e voltemos para o versículo 31, ou melhor, 32. Antes sede uns para com os outros, benignos e compassivos. Então, palavras que transmitem compaixão. Mesmo quando eu confronto o pecador, eu preciso trazer palavras de esperança e palavras de graça. Então, são palavras benevolentes, agradáveis, úteis. A nova atitude do cristão é da gentileza e benevolência. E compassividade ou compaixão fala de emoções saudáveis e não corrosivas. Colossenses 3,12 fala que nós devemos ser revestidos de entranhados afetos de misericórdia. A palavra ali é de afetuosidade, de carinho. Eu não sei, pastor, falar palavras carinhosas. Aprenda. Aprenda. Porque a palavra de Deus nos manda falar carinhosamente. Porque fazer isso é sermos imitadores de quem? De Deus e de Cristo. Capítulo 5, versos 1 e 2, leiamos juntos. Estamos já chegando ao fim. Vamos lá. Antes, sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Nós estamos imitando o nosso Pai, que nos amou, estamos imitando o nosso irmão primogênito, que se deu em oferta por nós. E palavras, vamos lá? Palavras que expressam gratidão e louvor. Olha o que diz o verso 18. Não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Como é que se manifesta a plenitude do Espírito? Como é? Olha a primeira palavra aí, é falando entre vós, ou falando uns aos outros. Com quê? Eu não sei o que falar. Fala a palavra de Deus com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cantos espirituais, com gratidão em vosso coração. Então, nossa palavra precisa expressar gratidão e louvor. E Paulo tinha falado isso já no capítulo 5. Ele diz que, veja no verso 4, nem conversações conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graça, porque murmuração é falta de contentamento. Então, as nossas palavras precisam expressar a plenitude do Espírito, uma conversa bíblica, um louvor sincero, uma gratidão contínua. Esse é o ponto. E aplique. Eu quero trazer, então, as aplicações para a gente trazer. E eu vou rapidamente falar, e à noite eu vou começar com essas aplicações. Eu espero que, à luz de tudo isso, você examine o seu fruto. Qual é o fruto produzido pela sua comunicação? Você leva outros a se sentirem encorajados, esperançosos e amados? As suas palavras têm levado ao perdão, à reconciliação e à paz entre você e outro, ou entre pessoas desavindas? A sua comunicação transmite sabedoria, encoraja a fé, ou suas palavras levam ao desestímulo, à divisão, à condenação, à amargura e à tolice? E aqui para os tímidos, tá? Os que nunca falam. Você fica em silêncio pela honra de Cristo ou pela sua paz de espírito, para ninguém te perturbar? Ou por temor de homens? No livro Guerra de Palavras, Paul David Tripp diz o seguinte: encoraje-se na promessa do Senhor de perdão e de sua presença poderosa. Daí examine o fruto de suas palavras. Assuma sua colheita diante do Senhor. É assim que uma mudança duradoura irá continuar. Eu vou terminar aqui, o nosso tempo estourou. Mas à noite a gente repete essa aplicação e vai trazer um outro ponto da aplicação. Examine o seu fruto. A boca fala do que está cheio o coração. A boca é o fruto. Seu coração é árvore. É a raiz, na verdade. Você é árvore. Examine. Examine. Durante o dia, examine as suas palavras. Se você de fato tem uma comunicação bíblica. Vamos orar? Nós te louvamos, ó Deus, pela tua palavra, que é muito boa. Esta é a palavra boa para edificação. Ajuda-nos, ó Deus, a acolhê-la com mansidão em nosso coração, a ouvi-la contra nós mesmos,
e a refletirmos sobre nossas atitudes e nossa conversa, tanto nos momentos em que estamos distraídos, como nos momentos em que estamos envolvidos em qualquer atividade e ainda nos momentos, principalmente, de conflito. Ajuda-nos, ó Deus, a desenvolver conscientemente, intencionalmente, com todo o nosso coração, na dependência do Espírito, uma comunicação bíblica. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Tu és bem-vindo aqui.